que procurar entre os mortos aquele que já está vivo? Maria Madalena, embora no imaginário popular ela tenha ganhado uma fama um pouco aquém dos relatos bíblicos, não há muita base bíblica para que nós rotulemos Maria Madalena com os rótulos. O encontro relatado pelos evangelistas que transformou a vida de Maria Madalena foi quando Jesus expulsou dela uma grande quantidade de demônios. Então era uma mulher que vivia sujeita a Satanás, que o diabo dominava a sua vida, que ela vivia algemada em trevas. E quando Jesus chegou na vida de Maria Madalena, ele trouxe luz para aquela mulher. Ele trouxe luz para aquela vida. O que havia de mal foi embora. Porque quando Jesus chega, o inimigo junta sua mala e volta para casa. Não se permanece o mal onde há a presença benéfica de Cristo. A escuridão vai embora quando a luz é acesa. E Maria Madalena teve esse encontro com Jesus, sua vida se transformou radicalmente, como diríamos, da água para o vinho. Um dia ela era escrava do diabo e no outro dia, por amor, ela escolheu ser serva de Jesus. Ela se tornou uma das discípulas de Cristo e uma das discípulas mais ativas, mais relevantes. Maria Madalena esteve com Jesus no momento onde os discípulos, os apóstolos, não estiveram. Por exemplo, aos pés da cruz. Todos correram assustados, se esconderam. Alguns, como Pedro, arrependido, amargo, quebrantado, querendo ficar solitário com seus pensamentos. Talvez os outros assustados com o que tinha acontecido. E ali aos pés da cruz estava apenas João e as mulheres, entre elas Maria. Como Jesus morreu tarde, por volta das 3 horas da tarde, não houve tempo suficiente para que o corpo fosse preparado da maneira correta, porque às 6 horas da tarde iniciava-se o período de descanso dos judeus. Então Jesus foi enrolado em um lençol, não era nem as ataduras convencionais, era um lençol, o seu corpo foi enrolado num lençol, um lenço colocado sobre o seu rosto, e ele foi depositado no sepulcro e o sepulcro foi fechado. E ali ele permaneceu durante todo o sábado. Na manhã de domingo, manhã de Páscoa, a manhã de Páscoa para o judeu era uma manhã festiva, era uma manhã alegre, era uma manhã feliz. Eles celebravam a libertação, eles se lembravam do dia que Deus os tirou do Egito. Mas para os discípulos, aquela Páscoa tinha gosto de tristeza, tinha sabor de escuridão. Era um dia de grande pesar. Nenhum deles tinha motivo para comemorar. Enquanto eles ficaram enclausulados, remoendo seus próprios pensamentos, essas mulheres foram até o cemitério ou até o jardim, até o horto, dependendo da tradução que você tenha, porque elas tinham um propósito, concluir o que elas haviam iniciado na sexta-feira. Ungir o corpo de Jesus com os óleos especiais, fazer uma limpeza no corpo, remover o sangue das feridas, e aí sim enrolá-lo com ataduras e dar a Jesus o sepultamento digno, para que ele descansasse de uma maneira nobre, não é? Mal sabiam elas que esse planejamento já tinha caído por terra há muito tempo, porque Jesus em momento algum, ele tinha qualquer pretensão de continuar deitado sobre a pedra fria. Enquanto os discípulos estavam amargurados, enquanto os discípulos estavam enlutados, Jesus descia às profundezas da terra e pregava aos espíritos em prisão. Enquanto o mundo imaginava que Jesus estava derrotado, falido, finalizado, ele estava trabalhando, ele estava salvando, ele estava resgatando. E quando Jesus completou essa missão, ele voltou. E no domingo, na manhã de domingo, ele ressurgiu, ele ressuscitou. E quando as mulheres chegaram até o túmulo, elas não encontraram ninguém lá. Elas encontraram a pedra removida, elas encontraram um lugar vazio. Apenas na porta haviam 2 figuras, ou 2 anjos, como são chamados,
E eles disseram para as mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? E as mulheres ficaram sem saber o que fazer, pastor. E agora, o que nós fazemos? E elas saíram correndo em disparada, correndo em direção à cidade, para avisar os discípulos que o corpo de Jesus tinha sumido e que haviam duas figuras exóticas na porta do sepulcro, dizendo que não tinha mais corpo ali. Porém, Maria Madalena, ao se deparar com mais essa decepção, a primeira decepção foi testemunhar a morte de Jesus. Ela estava nos pés da cruz, foi uma grande decepção, uma grande dureza, um golpe terrível. E agora ela é pega por uma segunda decepção, quando ela chega no túmulo para tentar de alguma maneira prestar um último gesto de gratidão para com aquele que a libertou das garras de Satanás, e não tem corpo lá dentro, não tem vestígio de corpo. E ela fica muito frustrada, dizendo: até isso foi tirado de nós. Primeiro tiraram o nosso mestre, mataram o nosso mestre, tiraram as palavras, tiraram o carinho, tiraram aquele que nos estimulava a fé, tiraram isso da gente, e agora eles tiram até o corpo. Nós não temos um corpo para velar, tiraram isso da gente. E as pernas tremem, a emoção bate forte, ela fica mais fragilizada ainda. Maria não tem força para se ausentar do jardim. A única coisa que ela consegue fazer naquele momento é chorar. Só sobrou lágrima, só sobrou lamento, só sobrou desilusão, só sobrou frustração. E ela está chorando copiosamente. Roubaram até o mínimo. A gente tinha tanto e tiraram tudo. E agora até os farrapos foram arrancados. Quando de repente se aproxima alguém de Maria. E Maria escuta os passos se aproximando. Maria sente o lufar da respiração. E ela imagina que é o jardineiro ou o homem que tomava conta ali do jardim. E ela faz uma pergunta para ele: pastor Wilson, por favor, me diga para onde vocês levaram o corpo do meu Senhor. E nesse ponto, pastor, Maria não tem esperança da vida, porque ela só quer o corpo morto. Ela só quer enfaixar Jesus, ela só quer ungir o cadáver. Não há esperança de vida em Maria. Ela está se apegando a migalhas. Ela não consegue ainda entender a grandiosidade do plano, do projeto de Deus. Deus tinha um banquete farto, mas naquele momento ela chorava desesperada, almejando apenas migalhas. Eu só quero um corpo, eu só quero velar o corpo, eu só quero dar um sepultamento digno para o meu mestre. Por favor, me diga, onde é que vocês esconderam o corpo de Cristo? E é nesse momento que ela ouve a voz dizendo: mulher, por que está chorando? Mulher, não chora. Mulher, para de chorar. E a inflexão daquela voz, o tom daquela voz, ela conhecia muito bem. Foi a mesma voz, pastor Wilson, que bradou, dando a ordem para que os demônios que escravizavam ela em uma vida passada fossem embora. Era a mesma voz que do alto da montanha exclamava: felizes são os pobres de espírito, porque o reino de Deus é deles. É a mesma voz que na beira do caminho dizia: ei, olhem para os lírios do campo, como eles são belos, como eles se vestem maravilhosamente. Eles não sabem fazer roupas, eles não vão em boutique, mas nem os reis se vestem com tanta glória, com tanta majestade. Olhe para os pássaros que não plantam, não colhem e nunca vão passar fome, porque o Pai cuida até das mais pequenas criaturas. Será que o Deus Pai, que cuida dos lírios do campo, vestindo-os elegantemente, que alimenta os pássaros, será que Ele não vai cuidar de vocês?
Era essa voz, Maria conhecia essa voz, a voz que bradava, a voz que consolava, a voz que dava segurança, que dava esperança, que dava conforto. E é somente então que a ficha cai. Maria. Mestre! Enquanto ela se lança aos pés de Jesus, ela pode ver as marcas nos pés. É Ele mesmo. É o mesmo Jesus que foi crucificado, mas Ele está aqui de pé, está vivo. E ela pode ver a marca nas mãos. É o mesmo Jesus. É Ele mesmo. Feriram o seu corpo, retiraram até a última gota do seu sangue, o colocaram atrás de uma pedra fria, mas é Ele. De alguma maneira Ele venceu a morte, Ele voltou, Ele ressurgiu. Se o evangelho fosse uma história de cruz, pastor Wilson, ele talvez não tivesse chegado tão longe. E se tivesse chegado tão longe, não chegaria com a mesma força. Eu particularmente gosto muito do simbolismo que a cruz tem. Mas a cruz não resolve o problema de ninguém, pastor. Se fosse apenas uma cruz. Milhares de pessoas morreram na cruz. Se fosse só sobre uma cruz, a gente estava lascado. Não haveria esperança para nós. Se o cristianismo fosse uma religião de cruz, nós não teríamos esperança de céu, nós não teríamos esperança de redenção, nós não teríamos esperança de vida eterna. A cruz é só um veículo onde mais um morreu. Se fosse somente uma cruz. O cristianismo é uma, vamos dizer, uma religião de túmulo vazio. Nós só estamos aqui porque a cruz ficou vazia. E porque o túmulo também está vazio. Se Jesus tivesse morrido e permanecido morto, como disse o pastor Wilson aqui, era apenas mais um mártir, como tantos outros. Ao longo da história, pastor, quantos homens bons morreram por uma causa? Quantos homens bons foram massacrados defendendo as suas convicções? Jesus seria mais um deles. Mas não era sobre a cruz, meramente a cruz. A cruz foi um caminho, a cruz apontou um caminho. Mas o que fez toda a diferença foi o túmulo vazio. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele nos trouxe redenção, Ele nos trouxe salvação, Ele nos trouxe vida mais uma vez. E Maria Madalena, ela recebe essa incumbência. Da boca de Jesus. Jesus diz para ela: Maria, vá e diga a todos que eu estou vivo, que eu ressuscitei. 2020 nós estamos. E pessoas se degladiando por aí, em fóruns, em redes sociais, dizendo se a mulher pode falar na igreja, se a mulher pode exercer ministério, se uma mulher pode pastorear, ou discipular, ou ensinar outros cristãos. Essas discussões que inacreditavelmente ainda pipocam por todos os lados hoje. E aí eu vejo Jesus pegando a mensagem mais importante da história do cristianismo, a mensagem mais pregada em todos os tempos, mensagem que foi repetida por todos os apóstolos. Jesus colocou essa mensagem na boca de uma mulher, dizendo: vai e diga a todos que eu ressuscitei. E a mensagem que Jesus colocou na boca de Maria Madalena naquele dia foi uma mensagem que Pedro repetiu, uma mensagem que João repetiu, uma mensagem que Paulo repetiu, uma mensagem que, passado 2 milênios, nós estamos aqui falando. Jesus está vivo, Jesus morreu, mas venceu a morte. E essa mensagem foi ministrada primeiro a Maria. Talvez hoje você tenha entrado nesse jardim, nesse cemitério, nesse horto. Você está
todo desfalecido, cheio de tristeza, cheio de decepção, cheio de frustração, medo com o futuro, insegurança. E você entrou no jardim procurando migalha. Você entrou aqui talvez só querendo velar o corpo, dar um sepultamento digno para o teu sonho, embrulhar os teus projetos da maneira correta, enchê-los de atadura antes de colocá-lo atrás de uma pedra, empurrar essa pedra e deixar ele ali perdido para sempre. Assim como Maria Madalena naquela manhã de domingo. Talvez você não tenha nem forças para sair portão afora do cemitério, porque os teus pés estão cansados, os teus joelhos estão vacilantes, as suas pernas se dobram, você cai ajoelhado e só chora, só restou choro. Você olha para dentro do sepulcro, torcendo para que pelo menos haja um corpo ali dentro ainda, para você ter um nuance, uma lembrança daquilo que um dia foi esperança na tua vida. Mas assim como Jesus, naquela manhã, se aproximou suavemente de Maria e disse para ela: não chora. Eu quero que você sinta o Espírito sussurrando no seu ouvido: ei, não chora. Você está frustrado porque você está olhando para dentro do túmulo aonde você colocou os seus sonhos? E você está frustrado porque você não está conseguindo enxergar nem mais o corpo, o cadáver do que você deixou dentro desse túmulo? Você está frustrado com isso? Você está chorando por causa disso? Chorando pelo cadáver de coisas que você perdeu? Não chora. Não chora mais. Sabe por que não está lá dentro? Porque eu tirei e trouxe de volta a vida. Sabe por que não está lá dentro? Porque eu estou trazendo de volta a existência. Sabe por que não está lá dentro? Porque eu estou fazendo nova todas as coisas. E você não vai sair de dentro desse cemitério apenas carregando a sensação de dever cumprido, pastor Wilson, de ter feito um velório correto e decente para algo que foi importante na tua vida. Você vai sair de dentro desse cemitério com a certeza absoluta que Jesus, o dono da vida, está vivo e se importa com você. Te chama pelo teu nome. Ele é Senhor do universo. Tem 1000 coisas na agenda, mas Ele reserva um tempinho para te encontrar dentro do cemitério, ajoelhado nessa lápide, dizendo para você: não chora, se coloca de pé, tenha esperança, não fique aqui acovardado, não fique aqui acomodado, não fique aqui destruído. Se levante e saia por aqueles portões, dizendo: eu estou vivo, eu venço a morte, eu faço tudo novo. E que paradoxo, né? Aquela, pastor Wilson, que mais fraquejou, aquela que mais sentiu o golpe, aquela que enquanto as outras corriam, ela se prostrou. Basta um olhar para Jesus, basta ouvir o suave som da sua voz, para que ela se levante. E a portadora da desesperança saia correndo, proclamando esperança para aqueles que estavam na sua mesma condição. Sabe esse mundo desesperançado? E que muitas vezes você está inserido nesse contingente? Você é mais um desesperançado no mundo desesperançado? Jesus está chamando você pelo teu nome, dizendo para você parar de chorar, se colocar de pé e se transformar num portador de esperança. Você é a pombinha lá na arca. O raminho está na sua boca agora. É a palavra de Deus. Então voe. Voe para onde você puder, como você puder, do meio que você conseguir. Mas anuncie que há esperança, porque o túmulo está vazio. O que foi colocado dentro do túmulo saiu de lá. Não procure entre as coisas mortas aquilo que Deus
trouxe de volta à vida. Amém?